a partir do verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. Pode sentar. Vamos meditar aqui sobre um símbolo, um mistério e a revelação. São coisas que nós já tomamos conhecimento há muito tempo, mas é bom nós reprisarmos mais um pouco sobre essas coisas, que é segurança para cada um de nós. Que muitas vezes vocês ouve, mas dificilmente guarda as coisas. A necessidade de guardar para uma hora que conversa com alguém, principalmente os homens, né? Uma hora que conversa com alguém. Guardar aquilo que já foi pregado para poder ter facilidade de comentar daquela sua fé para outra pessoa. Irmão Brana diz no 146 do primeiro selo: então, quando o cordeiro tomou o livro e rompeu aquele primeiro selo, Deus falou de seu trono eterno para dizer que aquele selo era para ser revelado. Mas quando foi colocado diante de João, era um símbolo. Quando João, lá na ilha de Patmos, viu, era um símbolo. Quando João o viu, aquilo ainda era um mistério. Nós sabemos que esse tempo todo que está escrito na Bíblia, com respeito aos selos, com respeito aos mistérios e também até o tempo da revelação, isso daí tinha que continuar como símbolo e como mistério, até que viesse o tempo de Apocalipse 10, de 1 a 7, para poder revelar. E se as pessoas não percebem o período de símbolo, elas não percebem o mistério que está debaixo daquele símbolo, não vão perceber depois a revelação, quando aquele símbolo e aquele mistério for revelado. Que aí vem a revelação, e a revelação é uma declaração daquilo que estava escondido por um espaço de tempo. Nem mesmo a ele foi revelado então. Nem mesmo no tempo de João, quando era um símbolo, quando aquilo era um mistério, não foi revelado
no tempo de João. Então não adianta as pessoas pensar que lá já tinha sido revelado. É claro que foi escrito para um certo tempo ser revelado. E isto passou todas as eras. É como Deus vem falando do Messias desde o Gênesis. Mas o Messias não está na terra ainda. Deus estava operando através dos profetas até que veio e nasceu o Messias. Ali em Mateus, que você vai encontrar o nascimento dele. Mas é falado desde o Gênesis, desde o capítulo 3 de Gênesis. É falado que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E esta semente da mulher é Cristo, que veio através da mulher, mesmo que Deus deu esta semente para ela. Nós aprendemos com o irmão Branham, a mulher não tem semente, certo? A semente é do macho, o sangue é do macho. Então a mulher não tem semente, ela é uma incubadora. Ela tem o óvulo feminino, mas depende do macho. E ali veio Deus mostrando que um dia isto manifestaria, que ele mesmo estaria na terra como o Messias, como a semente da mulher, que era a semente. Assim, quando Deus te dá uma coisa, aquilo é seu, Deus te deu. Deus deu a Maria aquela semente. Então, por isso a Bíblia diz que é da semente da mulher. Agora, esta semente é que pisou na cabeça da serpente. Mas este tempo todo que nós temos também do Novo Testamento, nós o temos só em promessas, como tivemos promessas do Messias durante todo o Velho Testamento, até que ele nasceu. Agora nós tivemos promessa outra vez no livro de Apocalipse. São promessas que vêm para ser cumpridas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, enquanto aquilo não cumpre, você vê que aquilo é um símbolo. Deus fala de cavalo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, mas são símbolos, certo? Até que aquilo vem ser mostrado nos dias da voz do sétimo anjo. Contudo, aqueles símbolos vieram manifestando durante todas as eras, mas ficou debaixo de um mistério. Os símbolos e um mistério. Sempre tinha o símbolo, mas onde está o símbolo está o mistério. Mas quando isso viesse através do nascimento daquele que a própria Bíblia diz, fez promessa, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então não poderia ninguém mais ter capacidade de revelar essas coisas, senão este sétimo anjo. Nenhum dos doutores na Bíblia que vieram antes do irmão Branham não puderam revelar. Eles tiveram uma pequena luz, cada um teve uma pequena luz em seu dia. Como Lutero teve uma pequena luz, mas não era revelação, aquilo que ele estava trazendo. Era apenas uma reforma. Wesley teve mais uma luz, mas não era a revelação. Os pentecostais tiveram mais uma luz, mas ainda não era a revelação. Então, o símbolo e o mistério continuava, até que veio o profeta Elias. Nós sabemos, ele tem um mistério e um ministério tríplice. É Elias, filho do homem e sétimo anjo. Este é o ministério tríplice do profeta. E você não pode falhar em nenhuma dessas coisas, em nenhum desses ministérios. Se você falha em crer que ele veio com o ministério de Elias, você não tem por quem ser convertido. Quem vai te converter? Mensagem de quem? Você rejeita a mensagem do profeta Elias. Quem te converterá? Se você rejeita a mensagem
e Cristo, Filho do homem, em um profeta. Quem te converterá? Se você não crê que ele é o 7º anjo, quem te converterá? Tem aqueles que dizem, é Cristo que nos converte. Mas isso daí foi durante todas as eras. Eles dizem ser convertidos, mas todos estavam naquela doutrina da Igreja Católica, depois que os apóstolos morreram. E aí Deus teve que levantar Lutero para trazer um pouquinho de luz, Wesley, pentecostais, até chegar o Elias. Aí Malaquias 4 já cumpriu. Deus já veio com Malaquias 4 cumprindo João Batista e também cumprindo no tempo do irmão Branham, certo? O coração dos pais aos filhos era coração dos judeus a filhos de Jesus. E eles, tendo filhos, se tornaram pais da igreja primitiva. Eles tinham sido convertidos. Aí foram pais da igreja primitiva. E agora, no último tempo, nós teremos que ter o ministério de Elias, outra vez, para converter os corações dos filhos. Hoje, se as pessoas rejeitam um profeta, essa manifestação de Malaquias 4, eles rejeitam a conversão, eles não são convertidos. Porque há uma unidade de Malaquias 4 com Apocalipse 10, 7, que o irmão Branham diz que Apocalipse, Malaquias 4 e Apocalipse 10, ele cumpre exatamente nesse tempo, quando os selos foram revelados. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. 7 eras tivemos de mistério. E aí vem o 7º anjo e aquele mistério acaba. Tivemos ali o Velho Testamento, o mistério do Messias. Mas quando chegou no Novo Testamento, o mistério acabou. Agora Deus estava encarnado. Por isso eles não aceitavam ele dizer, eu e o Pai somos um. Os judeus até hoje, eles não aceitam a Jesus Cristo. E os judeus são pessoas inteligentes, mas rejeitaram a Cristo desde o tempo que Cristo veio na Terra. E até hoje eles não aceitam. Esses judeus de hoje também não aceitam. Eles falam bonito, têm boas palestras, têm bom conhecimento, mas quando chega no Messias, eles não creem no Messias, eles não creem no Novo Testamento, certo? Os judeus não creem no Novo Testamento, eles só baseiam a sua fé como Deus único no Antigo Testamento. Agora, nós baseamos a nossa fé no Deus único no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, onde foi formada a base desta fé, é somente um Deus. No Novo Testamento, esse Deus se materializou, se encarnou e pôde dizer, eu e o Pai somos um. Então nós não podemos perder estas manifestações do ministério do profeta. Você sem um profeta, você não é convertido. Precisa do ministério profético para converter nossos corações. Não somos convertidos pelos ministérios atrás, ministério de Lutero, Wesley, pentecostais, e dos grandes homens, os grandes mestres da Bíblia, que tiveram boa luz para o seu dia, mas não era o 7º anjo. Aí veio o 7º anjo, veio o cumprimento de Malaquias 4. Agora, nós estamos falando de coisa que já aconteceu. Estou falando, símbolo, já aconteceu lá no Apocalipse. João viu em símbolo. Mistério, o símbolo cumprindo durante as eras. Mas era um mistério. Por quê? Porque não podia ser revelado enquanto não aparecesse a pessoa própria para aquele fim, que era o profeta Elias, que era também Apocalipse 10, de 1 a 7. Hoje nós já temos tudo isso, por isso podemos completar o pensamento. Símbolo, mistério nas eras, revelação
o tempo do profeta, a voz do sétimo anjo e a mensagem de Elias, cumprindo aquele mistério que ninguém sabia durante todos estes anos, 2 milênios. Ninguém sabia. Veio se cumprir quando o profeta revelou tudo isso. Então vamos aqui prosseguir. Nem mesmo a ele, a João, foi revelado. Então, e não pôde ser revelado até que se cumpra, quer dizer, não pode ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. Mas veio em símbolo, certo? Veio em símbolo porque nós temos os selos, os 4 primeiros selos, eles têm símbolo. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Eles vêm em símbolo. Logo, você vê que os demais não é símbolo, porque o 5º selo é as almas debaixo do altar. Os judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, naquele espaço de tempo, de 1939 a 45. Então, é um grande período, mas que as pessoas não podiam ver que ali estava o 5º e o 6º selo. O 6º selo cumprindo em parte. O 5º selo, você sabe que faltam 144 mil para completar aquele número do 5º selo. Por isso que depois que a noiva for arrebatada, essa esposa eleita, convertida com a mensagem do profeta Elias, revelada com a revelação que o profeta deixou tudo para nós, 7 selos revelados. Agora, é certo que você tem que entender que o 7º é que revela os outros, né? Nós sempre falamos disso. O 7º é o primeiro para revelar. Então você não pensa que vai abrir o primeiro selo. O 7º teve que aparecer primeiro, porque o 7º é o 7º anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí entra o que o irmão Brando diz, cada mensageiro representa um selo. Irmão Brana representa o 7º selo. E este 7º selo para a noiva. Você vai ver que o 5º e o 6º selo são selos que cumprem com os judeus. São as almas debaixo do altar e que clamavam, até quando não vinga e julga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então vocês repousem um pouco até que cumpra o restante disso, porque falta um pouco ainda, que é os 144 mil que falta. Mas ele só pode ser cumprido depois que a noiva for raptada, porque olha para vocês verem como Deus trabalha. Ele vem trabalhando o 1º, 2º, 3º, 4º selo, até o ano de 1939. Não cumprindo o 4º selo ainda, porque o 4º selo, irmão Branda disse que é um selo predito, que ele cumpre, acaba o seu cumprimento na tribulação, certo? Onde mostra o cavalo amarelo, que é o cavalo baio, e que é exatamente a besta. Vai acabar de cumprir ali. Mas como chega até o 4º selo, aí 1939 a 1945, vem a manifestação do 5º e do 6º selo. Aí você vai encontrar essas coisas na mensagem A Festa das Trombetas, que o irmão Brando ensina isso. Então você chega ali e vê o 5º e o 6º selo, com os judeus. O 7º selo veio depois, porque até 1948, quando os judeus retornaram para a sua pátria, quer dizer, estava ainda dentro daquele 5º e 6º selo, certo? Ainda que falta parte, olha bem, eu estou te explicando isso, falta parte do 5º selo para cumprir, falta parte do 6º selo para cumprir, mas não podia cumprir enquanto a noiva gentia estivesse na terra, porque ela teria que ter o cumprimento do 7º selo, porque o 7º selo é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor teria que dar depois que Deus tivesse tratado com os judeus. Então Deus tratou com os judeus na Segunda Guerra Mundial, de 1939
a 1945, o quinto e o sexto selo. As trombetas soaram ali no sexto selo de Desmembrana e ficou faltando a sétima trombeta de Apocalipse 11:15, que são Moisés e Elias, que vai completar o sexto selo depois, porque o irmão Branham diz, quem abre o sexto selo são os profetas. É profeta que abre o sétimo selo, que é William Branham. E quem abre o sexto selo, o sétimo, para os judeus, então vai ser Moisés e Elias. Mas teve que ver esse cumprimento antes, porque desde o início, quando eles crucificaram a Cristo, eles pediram, caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Já falamos sobre isso. Sobre nós, eles pediram, caiu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito Romano, ele entrou em Jerusalém e matou, que escorreu sangue por todo lado. Estava cumprindo aquilo que eles pediram, caia sobre nós, sobre nossos filhos. Aí foi 1939 a 1945. Caiu sobre os judeus, que mais de 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Certo? Isso daí está tudo na mensagem A Festa das Trombetas, se você quer saber. Aí, como tem parte do quinto selo, que é os 144 mil, para manifestar, parte do sexto selo, que este mundo vai ficar em trevas mesmo. Não é só trevas espirituais, como estão hoje. Hoje é treva espiritual, que eles não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trevas espirituais, que eles não sabem que o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono e revelou os 7 selos. E que ele tem um novo nome, são trevas espirituais sobre o povo. Mas ainda vai vir trevas espessas que dá para palpar com a mão, na grande tribulação. Depois que esta noiva, que creu na manifestação do 7º anjo, recebeu a revelação, foi convertida, os trovões é que converte esta noiva. Laodiceia 38 mostra que são os trovões que converte esta noiva. Tem o Elias, ministério, e já passa para os trovões. É duas coisas. Se você não tomar a mensagem do profeta Elias para converter o seu coração, você não é o verdadeiro convertido. Porque são estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos, agora, aos pais pentecostais. Certo? Esses mistérios de verdade eram os selos, que eram mistérios, que eram símbolos, mistérios durante as eras, e agora, no tempo da voz do 7º anjo, veio a revelação. Amém? Então, vocês veem a tremenda luz que a noiva tem. Termina agora o 5º selo, 6º selo, ficaram partes dele para ser cumprido na grande tribulação. Certo? Por quê? Por que Deus colocou isso na Bíblia? Você vai ver que Apocalipse 9, 13 em diante, você vai ver as trombetas. Por que não a 7ª trombeta? Em Apocalipse 10. Por que Apocalipse 11, 15? A 7ª trombeta dos judeus está em Apocalipse 11, 15. Por quê? Entre a 7ª trombeta dos judeus e a 6ª trombeta, tinha que ter o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E nós estamos terminando agora, porque se o irmão Branham veio e pregou constantemente Apocalipse 10, de 1 a 7, e logo o próprio irmão Branham disse que o profeta comeu o livrinho, mas como passou esse tempo, ninguém ficou sabendo nada do livrinho, porque era a terceira etapa, não diga a ninguém, era mistério. Então chegou o tempo de nós ficarmos sabendo, quando nós comemos esta revelação, é o privilégio que Deus tem dado para nós também, de agora ter a revelação do 7º selo, que era Deus em carne, do profeta, até com um novo nome, que quando Deus encarna, ele leva aquele nome. Deus veio e encarnou, foi o nome dele Jesus, eu e o Pai somos um. Agora Jesus veio e encarnou.
mostrando que ele tem um novo nome, conforme Apocalipse 2,17 e 3,12, que ele tinha um novo nome, o novo nome da cidade. E se você ficar esperando isso para acontecer lá na frente, isso já aconteceu. O novo nome já aconteceu. A cidade não é aquela Jerusalém dos judeus, não, a Jerusalém dos judeus é uma. Agora foi a Jerusalém, como irmão Brana chamou Tucson de Jerusalém. E não era uma brincadeira. Irmão Brana chamou porque era real. Ele ainda diz, o irmão vai pregar aqui na segunda-feira, mostrando em Jerusalém. E era Tucson. Bom, essas coisas vocês já conhecem. Muitas vezes o povo, o mundo no qual nós vivemos, que diz que conhece a mensagem de irmão Brana, falta conhecer a revelação. Aí o sétimo selo, irmão, tinha que abrir depois daquele sexto selo de tribulação para os judeus, que houve 6 milhões, que ainda não completou, que vai completar exatamente no espaço de tempo da grande tribulação. Aquele sexto selo e aquele quinto selo. Mas o sétimo selo está cumprindo com o profeta e conosco, que é o capítulo 10 de Apocalipse, de 1 a 11. Está cumprindo exatamente no tempo do profeta e da esposa. Nós estamos aqui na última hora. Então, por isso o sétimo selo tinha que entrar em cena primeiro. O Cordeiro sai do trono. Se você ler a mensagem, almas que estão em prisão agora, irmão Brana vai mostrar que o Cordeiro sai do trono ali no final do sexto selo, que ele sai do trono para poder vir nos reclamar. Como sétimo selo, ele vem nos reclamar. E foi isso que fez esta mensagem do profeta, que já cumpriu também. Nós estamos aqui terminando o cumprimento do sétimo selo. Irmão Brana diz que esse final aqui do sétimo selo é que a noiva é a subida da noiva, certo? Aqui é a subida, não é a descida de um profeta, é a subida da noiva. É o que o irmão Brana revela isso na festa das trombetas. A gente fala um parágrafo, depois você vai lá e vê uma nova tradução, é um novo parágrafo que tem ali também. Mas é 232 da antiga, certo? Da nova você vai ter que procurar, que eu não tenho em mente agora da nova. Eles fazem uma mudança que acaba fazendo uma salada de parágrafos e que o povo mesmo é que tem que ver aquilo, o que faz, né? Mas isso daí já veio, não é porque foi feito só agora no final, que se tudo tivesse deixado para ser feito só aqui no final, no tempo do irmão Zé Brana, então nós não saberíamos de selos lá atrás, não saberíamos de nada, porque não tinha, certo? Foi ter agora, depois do ano 2000, que o irmão José Brana trouxe essas mensagens, mas nós já temos essas traduções, ainda que elas não são grande coisa à vista do irmão José Brana, mas serviu para mostrar todo esse fundamento que nós temos. Que hoje nós podemos pegar a mensagem traduzida pelo próprio irmão José Brana e ver que é verdade aquilo que nós pregamos nas mensagens anteriores, traduzido por Goiânia, certo? E assim por diante. Bom, eu não quero desprezar nenhum. Reconhece cada um direitos autorais hoje e diz que é do irmão José Brana. Então deve ser reconhecido também, não é? Mas eu quero terminar, a gente fala em terminar e sempre tem alguma coisa de mais luz, né? Então você já viu um símbolo, um mistério, que o símbolo está no Apocalipse, é o cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Ele vem em símbolos. Agora não, agora já foi revelado, que agora veio o profeta, certo? Então veio em símbolo, foi escrito, veio o mistério durante as eras, quando aquilo veio cumprindo, ainda era mistério, porque não podia revelar aquele mistério até que chegasse o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos.
Amém. Olha, eu acho que isto é muito bom. Eu gosto muito disso daqui. Agora, acompanha mais 3 coisas, porque viu símbolo, mistério, revelação. Agora vamos acompanhar mais 3 coisas. O parágrafo 148 do primeiro selo, irmão Branham diz, observe, o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, ele ecoou. Lá na forma de símbolo, no tempo de João. Lá na ilha de Pátimo. Ele ecoou. Agora, o que será quando for aberto em sua forma real? Sua forma real era quando ele estava pregando esse selo. Estava sendo aberto na forma real, o que foi lá atrás, aberto em símbolo, mostrado em símbolo. Tudo, mas não tudo de si mesmo. Escuta, não. O que o revelou? Estou pulando agora. O que será quando for aberto em sua forma real? Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. E o que revelou? Não tudo de si mesmo. Primeiro, está com Deus. Vamos ver 3 coisas aqui outra vez. Na revelação, primeiro, está com Deus, quer dizer, todo mistério está com Deus, ao ponto do próprio Jesus, Deus encarnado, mas com o ministério de Filho de Deus naquele dia, ou de Filho do Homem naquele dia, ele não podia revelar e não sabia, não lhe foi dado a conhecer aquela pregação naquele dia, que o próprio Jesus diz em Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? Para vocês verem, é a realidade disso. Então Deus estava com todo o mistério. Deus. Depois, ele está em símbolo. Quer dizer, o mistério está tudo com Deus. Depois Deus pega aquele mistério e dá para João em símbolo na ilha de Patmos. Então ele é revelado. Aí nos dias da voz do 7º anjo, ele foi revelado. 3 coisas. Veio do trono. Então essas 3 coisas tinham que acontecer. Se você vê isto, isso é o que vai trazer gozo na sua alma, prazer na sua alma, como trouxe na alma de João, na ilha de Patmos. Vai trazer na minha e na sua alma o gozo de ver estas coisas. Depois eu quero falar sobre isso também, que sabe, final de semana a gente prossegue, falando sobre isso, aquele gozo que traz a revelação. Porque aquilo trouxe em símbolo gozo para João. Você pensa bem quando isto é revelado verdadeiramente, como foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. O que isso tinha que trazer a nós. Amém? Então, primeiro você vê, está com Deus, o mistério. Segundo, está em símbolo, com João na ilha de Patmos. Terceiro, está revelado nos dias da voz do 7º anjo. Amado Salvador, nós cremos, desde a leitura que fizemos, mesmo parecendo não ter falado sobre estas coisas, mas vemos o selo revelado. Vimos a manifestação do 7º selo para poder revelar tudo o que aconteceu nos selos e nas eras anteriores. Obrigado, Pai, que o seu povo seja iluminado com esta verdade, sabendo que o ministério do Senhor, no seu profeta, revelou tudo isso, até está hoje trabalhando na sua esposa, para poder saber de tudo isso, que o mundo de hoje, da mensagem, não sabe desta revelação. Mas aquilo que é símbolo, ele sabe. Aquilo que é um mistério nas eras, ele sabe. Mas que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, eles precisam da mensagem da esposa, nesse dia final, que tem a mesma mensagem. O Espírito, o profeta, se o Espírito teve a mensagem, deu o profeta esta mensagem, e a esposa tem a mesma coisa. Ajuda este povo para entender esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.